eu envio o meu anjo e preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Verso 2. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Esses termos não nos parecem muito familiares, porque muito poucas pessoas hoje em dia são ourives, trabalham com material de alto valor. Mas o fogo do ourives é o fogo que aquela pessoa que fabrica joias, ele era usado para separar a escória do ouro. O ouro é um material nobre e não é considerado nobre por acaso. Não é porque ele reluz e é amarelo, não é por isso. Mas é porque ele tem propriedades que demonstram ser ele um metal nobre. Por exemplo, ele é um metal mais pesado do que a maioria dos elementos. Então, quando a pessoa vai, por exemplo, lá no garimpo, né? Ela vai retirar o ouro e ela tira ele do meio da terra. O que ela faz? Coloca ele em algum local onde ele vai cair e o resto das coisas ficam para cima. É assim que ele decanta. Além disso, ele suporta muita temperatura. É por isso que o ourives pega aquela pedra, uma pepita bruta que ele tirou lá de dentro da terra, e coloca ela no fogo, e então os outros materiais que são menos nobres, eles vão sendo consumidos, vão sendo queimados, e aí fica só o ouro. E esse é um comparativo que Deus usava para que o povo entendesse o seguinte: moralmente, o povo era o ouro misturado com a escória. Mesmo aquelas pessoas que dizem, não, eu estou bem diante de Deus. Na verdade, a pessoa acha que está bem. Ela vê que há algum amarelo ali. Só que ali também há escória. Então Deus tem que colocar no fogo para que aquilo seja tirado. A visão de Deus é: existem coisas com as quais eu posso trabalhar, mas existem coisas que têm que sair daqui. E é nesse sentido que ele continua o capítulo 3, e é onde ele chega no ponto do dinheiro. Tá? O ponto do dinheiro, Deus trata dele para provar o nosso caráter. A Bíblia diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Então ele chega dizendo no verso 7: desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Aí Deus é claro: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. E dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Por causa de vós, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide do campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Então Deus, Ele quer que o cristão, ele se desprenda das coisas que o atrapalham na vida cristã. Uma das coisas que atrapalha o cristão é o egoísmo em relação a Deus. Deus designou que nós separássemos 10% da nossa renda ou do nosso lucro, se nós somos empresários, e colocássemos na casa do tesouro. Isso vale para mim, isso vale para todas as pessoas. E quando nós fazemos isso e demonstramos fidelidade a Deus, então Deus nos abençoa. Ele diz que nós seremos chamados bem-aventurados, seremos uma terra deleitosa. Deus vai bloquear o inimigo. E aí nós não vamos ter perdas como outros têm. Tudo isso está prometido, mas tem uma condição. E a questão em pauta, como nós já vimos, para Deus, não é a prosperidade. Deus está pensando no enobrecimento do nosso caráter. Algo que é bem diferente. Daqui desta terra, nós só vamos levar o caráter.
Então é isso que Deus quer trabalhar. Ele fala, olha, se o dinheiro está sendo um empecilho, eu já dei para você um modo de que ele não seja mais. Ou seja, se você for fiel no dízimo, eu, por meio desse instrumento, vou fazer com que você vá se desprendendo do egoísmo em relação às coisas materiais, o mesmo em relação à oferta. E nós vamos ter a oportunidade de fazer uso desse instrumento que Deus deu a nós. Agora, nós temos ali os envelopes de oferta e dízimo. Quem veio preparado para isso vai poder fazer a sua devolução a Deus. Você que nos assiste pela internet, se você entende que deve devolver aqui os dízimos e ofertas, você entra em contato conosco por e-mail. Aí nós vamos te dizer como você faz. É contato, esse é o e-mail, contato@advertenciafinal.com.br. A propósito, queria dizer que com o recurso dos dízimos e ofertas, imprimimos uma boa quantidade deste folheto aqui, cujo título é Você Ganhou um Descanso. Olha que folheto bonito, você que está vendo aí pela tela. Eu sei que aqui na igreja todos já têm um. Tem a foto aqui de uma família feliz, e está dizendo, descubra como aproveitar o verdadeiro dia da família. E aqui ele dá várias instruções de Deus para que a pessoa possa encontrar o descanso. Quanta gente hoje vive com estresse, vive com problemas, né? Ela não tem o descanso, então ela desenvolve uma série de doenças. Sabe, essas pessoas precisam de uma mensagem e você tem o privilégio de levar. Você entra em contato conosco, solicita o folheto, não tem custo, tá bom? O folheto é de graça, já foi custeado com os dízimos e ofertas, você paga só o frete. Se quiser carta registrada, vai pagar o mínimo. E aí você vai fazer o teu trabalho, vai levar para aquela pessoa, para o teu amigo, a tua amiga, para o teu familiar que está precisando de um descanso. Amém? Aqui está falando do descanso físico e também do mais importante, o descanso espiritual que Jesus prometeu. Amém. Irmãos, vamos então cantar, vamos louvar a Deus. Enquanto estivermos louvando, aqueles que estão preparados podem fazer a devolução. Amém? Temos o hino 18, Cândido? Foi quando com Cristo tive um encontro que jamais esquecerei. Vida cansado, então a sua doce voz eu escutei.
Senhor, nosso Deus, nós queremos te agradecer pelas tuas misericórdias para conosco. Amém, Senhor. O Senhor não tem faltado, o Senhor tem nos protegido, tem nos abençoado e tem nos prosperado na justa medida. Amém, De tal forma, Senhor, que temos o que comer, temos o que vestir e por tudo isso te somos gratos. Amém, Senhor. Senhor, queremos pedir a bênção sobre estas contribuições que foram colocadas para a tua obra, que o Senhor possa abençoar, dar sabedoria àqueles que estão administrando, para que com pouco possam conseguir muito para a tua obra. Assim também, Senhor, abençoe cada um daqueles que ofertaram, que dizimaram, que o Senhor possa cumprir as promessas que o Senhor deu em Malaquias na vida deles. Amém. Aqueles que não puderam fazê-lo por qualquer razão, que o Senhor também os abençoe e guie, e que eles possam ter o suficiente, não só para eles, mas também para contribuir com a tua obra e ajudar os pobres. Amém, Senhor. Te rogamos, Senhor, estas bênçãos, e neste momento quero me esconder na rocha, que é Cristo Jesus, pedindo que Ele tenha liberdade de falar ao povo por meu intermédio. Amém, Senhor. Abençoe cada pessoa que está aqui, cada pessoa que veio buscar uma palavra, Senhor, que ela saia daqui confortada e cheia. Amém, Senhor. Também a cada um que nos assiste pela internet, ó Senhor, que o Senhor fale ao seu coração, que esta pessoa possa ser transformada pelo Senhor também. Amém. Te rogamos estas bênçãos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Queridos irmãos, hoje posso dizer a vocês que a mensagem que o Senhor deu, ela só veio depois de muita insistência em oração. Orava e não vinha nada, mas o Senhor tinha alguma coisa para o seu povo. Eu cheguei até a perguntar em oração, mas Senhor, o Senhor não tem nada para o teu povo? Mas Deus tem, graças a Deus, né? Ele tem sim. A nossa palavra está em Daniel capítulo 1. Queria convidar vocês para abrirem. Daniel capítulo 1. E a mensagem de hoje ela tem um título sim. O título é O Prêmio da Integridade. O Prêmio da Fidelidade. Nós falamos muitas vezes sobre o preço da integridade. Esse aí muitos que estão aqui já conhecem, não é verdade? A integridade tem um preço por vezes. Às vezes nós passamos por experiências amargas. Mas graças a Deus, a vida cristã não é só de espinhos. Os espinhos estão no caule das rosas. Amém. E a flor está na ponta da planta. Não é verdade? Ela é a primeira que é vista. Amém. Então nós podemos olhar para as rosas pelo caminho e deixar os espinhos de lado. É o que vamos fazer na mensagem de hoje. Em Daniel capítulo 1, a Bíblia relata que, no verso 1, no ano terceiro do reinado do rei Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou, cercou a cidade. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, e da linhagem real, e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda a sabedoria, e sábios em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que, no fim deles, pudessem estar diante do rei.
E entre eles se achavam, dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, etc. Verso 8. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. O povo de Israel, por causa da sua desobediência, perdeu a proteção divina e foi vencido na guerra, razão pela qual eles tiveram que andar cerca de 1000 quilômetros a pé, como cativos, e chegaram até a cidade de Babilônia. O rei Nabucodonosor, embora ímpio, era sábio. Ele não era totalmente fechado à influência do Espírito de Deus, razão pela qual via-se realmente muita sabedoria na condução do seu governo. Uma das provas disso é que ele não se limitava a matar os chefes das nações conquistadas. Porque o governo anterior, que era dos assírios, tinha uma forma diferente de atuar. Os assírios, eles venciam um país, matavam os líderes e todos aqueles que podiam levantar em insurreição, e ainda tiravam o povo da terra e colocavam em outro local muito distante, para ficar mais difícil haver uma revolta ou uma rebelião. Só que nisso, eles pediam muita coisa. Por quê? O povo da terra tinha desenvolvido alguma ciência enquanto estava ali, tinha conhecimento do território e tirava o melhor proveito das vantagens daquela região geográfica. E tudo isso era perdido quando o povo era transportado. Tampouco ele poderia esperar a fidelidade dos povos vencidos, porque os povos foram humilhados, arrasados, não houve nenhuma misericórdia, certo? Muitos ali perderam parentes, e então, obviamente, aqueles povos, na primeira oportunidade que tivessem, eles se rebelariam contra o governo. Nabucodonosor, o rei da Babilônia, atuava de forma um pouco diferente. Ao conquistar o povo, mantinha parte do povo na terra e trazia os mais sábios daquele povo para contribuírem com o governo da Babilônia. E isso, de certa forma, ajudava na preservação da estabilidade do seu governo. Até diminuía a quantidade de insurreições e guerras. Além disso, fazia com que o governo fosse mais próspero, porque ele estava ali com as melhores mentes ao seu lado. Não é verdade? Outra coisa interessante, nós vemos que a escolha de Nabucodonosor não foi por favorecimento político. Todos eram pessoas de povos vencidos. Tudo que ele disse foi: olhem quem tem boa aparência, olhem quem parece ser promissor e treinem. Interessante. Daniel e seus amigos foram escolhidos como parte daquele seleto grupo que seria preparado para conduzir as coisas no governo de Babilônia. Iam passar pela melhor escola da época, e era considerado um grande privilégio um jovem entrar. Hoje, as pessoas estudam muito para entrar na Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, ou na USP, ou em outras universidades de renome nos Estados Unidos, não é verdade? Então, cada um tem o desejo de fazer parte de um seleto grupo. Por exemplo, a Stanford, nos Estados Unidos, de onde saem muitos presidentes de multinacionais, de grandes companhias, ou o MIT, né? E assim vai. Bom, realmente a posição de Daniel era invejável, principalmente considerando que eles vieram de um povo cativo. Só que Daniel vai fazer um pedido para o rei, ou melhor, para quem cuidava dele. Irmãos, considerem a situação de Daniel. Era fácil ele dizer que não ia aceitar alguma benesse que o rei lhe concedesse? Benesse quer dizer um favor, né? O rei concedeu um belo de um favor e achou que era um grande privilégio permitir que aqueles jovens participassem da mesma comida que ele comia. Era o caviar da época, não é verdade? O que havia de melhor aos olhos dele. Só que Daniel tinha sido instruído na lei de Deus e sabia que aquilo não era o melhor. Deus tinha provido algo, uma alimentação mais simples. E Daniel não queria se contaminar com aquela alimentação estimulante que os babilônios utilizaram. Carnes de toda espécie, temperos, etc.
Agora, um pedido desse como Daniel, ele podia ter uma consequência drástica. Por quê? Ora, os babilônios poderiam pensar, já fizemos um favor para esses jovens e o jovem ainda vem escolher o que ele quer comer? Não gostou? Não é verdade? O que poderia passar na mente de Daniel? Puxa, olha, Deus sabe, eu não tenho escolha, não é verdade? Eu não tenho escolha porque, veja, eu fui um conquistado de guerra, eu não escolhi estar aqui. E agora, quer dizer, ou eu como isso aqui ou eu posso morrer, Deus vai entender. Sabe que muitas vezes nas nossas vidas nós falamos assim, né? Ah, Deus vai entender. Só que o exemplo de Daniel nos mostra que não é essa atitude que um cristão deve ter. O cristão não deve dizer Deus vai entender. O cristão deve dizer, bom, o que Deus pediu? Certo? O que Deus pediu? O que Ele espera de mim? E agora eu vou tomar a decisão. A decisão pode trazer consequências graves. Daniel não conhecia o futuro. Ele era um jovem. O jovem é mais suscetível a influências do que nós, os de mais idade, não é verdade? E agora? Ele teria muitos outros jovens que olhariam para ele, quem sabe reclamariam com aquele que os cuidava, dizendo, olha, mas por que eles têm privilégio? Por que esses judeus são melhores do que nós? Complicado. Certamente o diabo trabalhou na mente de Daniel, tentando colocar todo o argumento possível para mostrar a ele que não dava para obedecer a Deus. Ele tinha que agradar o homem em vez de agradar a Deus. E Daniel teve uma luta interior. Essa luta com certeza envolveu oração. Ele sabia que estava com a vida a prêmio, mas ele decidiu obedecer. Amém. Custasse o que custasse, ele faria a vontade de Deus. A filosofia de vida de Daniel era aquela expressa pelo apóstolo Pedro mais tarde. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Ele não ia fazer um favorzinho para agradar os homens, não. Ele ia obedecer ao Deus do céu. E agora ele colocou no seu coração, firmemente, não vou me contaminar com o manjar do rei. E agora ele foi e pediu ao chefe dos eunucos que mudasse o seu cardápio. Sabe, às vezes nós temos o privilégio, né? Uma vez eu tive o privilégio de estar num local, até com a minha esposa, nós ganhamos uma oportunidade. Estávamos ali e tinha uma refeição. A refeição era gratuita para nós, nós não pagávamos. Só que aquela refeição tinha o melhor aos olhos do mundo, não aos olhos de um cristão. E aí no primeiro e no segundo dia nós escolhemos 2, 3 coisas ali para comer, só que chega uma hora que o teu corpo pede uma variedade um pouquinho maior. E foi quando nós tivemos que falar com a pessoa, né? Falamos, olha, será que não é possível trazer alguma coisa assim e tal? Eu não sabia se eles iam dar alguma coisa diferente para nós, mas Deus abençoou, né? E nós a partir dali tivemos o suficiente para comer, né? Graças a Deus, né? Nos trataram de forma especial. Da mesma forma, Deus deu graça a Daniel, diz o verso 9. Deus deu graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel, tenho medo do meu senhor o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Por que veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos jovens que são vossos iguais? Assim, arriscareis a minha cabeça para com o rei. Então, disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então veja diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção do manjar do rei. E conforme vires, te hajas com os teus servos. E ele conveio nisso e os experimentou 10 dias. Irmão Daniel deve ter orado muito durante aqueles 10 dias, não é verdade?
Porque assim, ele tinha consciência da posição que ele ocupava. Ele não estava na posição de escolher. Ele fora escolhido. E agora, se não desse certo a experiência, o que ia acontecer com ele? Ao dizer não de novo, ele ia morrer. Porque ele não ia comer, irmãos. É isso que tem que ficar claro para nós. Ele não disse assim para Deus: olha Deus, se o Senhor me der um sinal, eu vou agradar o Senhor. Mas se o Senhor não me der o sinal, o Senhor vai entender, né? Eu vou ter que agradar o homem. Ah? Não foi assim. Sabe, às vezes quando a gente quer fazer uma coisa, né, a gente tenta tratar com Deus de alguma forma para dar o jeitinho, né? O jeitinho brasileiro em cima da Bíblia. Não existe o jeitinho brasileiro nas coisas espirituais, né? Existe a obediência, existe o errar o alvo, né? E aí, Daniel confiou em Deus. Porque pensem, irmãos, em 10 dias. 10 dias não é muita coisa, não é verdade? 10 dias, meus irmãos. Ele precisava da bênção de Deus. Não era só a fruta que ele fosse comer ali, fosse ela qual fosse, o damasco que tem naquela região e outras. Não era só pela fruta que ele poderia esperar, né, um milagre. O milagre tinha que vir de Deus. Só que Deus só age com a nossa cooperação. E essa é uma coisa que a gente pode trazer para a nossa vida. Deus está disposto a fazer milagres nas nossas vidas. Só que Ele vai fazer com a nossa cooperação. Nós temos que dar o passo da fé. O passo da fé foi dado por Daniel. Agora, cumprir a Deus, fazer a sua parte, e ele fez. Diz a Bíblia, no verso 15, que ao fim dos 10 dias, pareceram os seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam a porção do manjar do rei. Desta sorte, o despenseiro tirou a porção do manjar deles e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Antes de avançar, eu queria tratar disso aqui. A primeira das bênçãos que Deus dá mediante a obediência na área da saúde. Outro dia, recebi a informação de uma pessoa conhecida que está com câncer. Notícia muito comum hoje em dia, não é verdade? Quantos não contraem ou desenvolvem o câncer? E aí, irmãos, eu não tive como deixar de me lembrar quantos anos eu tenho de convivência, que eu conheço as pessoas, e lembrar-me do regime de alimentação que as pessoas têm. Eu pensei, não, olha, tem uma bênção na obediência. Existe uma bênção na obediência. Porque aquele que trata bem o seu corpo, ele vai colher saúde. Aquele que trata mal, vai colher doenças, né? Irmãos, nós temos hoje uma série de alimentos que eles não são adequados para o nosso organismo. Eu vou falar um pouquinho da digestão. Como é que é feita a digestão no nosso organismo? É tudo feito de maneira semelhante ao processamento de um computador. Parece que não tem nada a ver, né? Mas tem. Porque cada alimento, ele tem dentro dele partes muito pequenas. Algumas são chamadas de enzimas e etc, né? E acontece que dentro do nosso estômago também existem outras partes pequenas que avaliam o código DNA de cada comida que entra dentro do organismo, e é a partir da avaliação do código que eles determinam para onde cada coisa vai. É por isso que, por exemplo, a cenoura é boa para a vista. Como é que ela é boa para a vista? Como é que isso acontece? Ah, porque dentro do nosso organismo existem aqui partes que são preparadas para entender o código que está dentro da cenoura. E aí ela é de alguma forma encaminhada para gerar um benefício para a nossa vista. Assim também existe a banana, que é boa para os músculos, tem potássio, na verdade, evita câimbras, etc. E assim vai, cada alimento que Deus preparou, Deus também colocou dentro do nosso organismo condições de decodificar o alimento e saber em que lugar ele deve guardar as vitaminas, os aminoácidos, as enzimas que estão dentro daquele alimento ali. Então cada alimento vai cumprir uma função dentro de nós.
Agora, quando a pessoa vai no mercado, aí ela olha na seção de enlatados e ela vê lá o milho em conserva. Comprou, levou para casa. Então, aquele milho em conserva, quando você vai ler lá a composição, o que tem? Tem água, tem o milho, obviamente, né? Tem sal, tem o conservante, muitas vezes tem o acidulante, não é verdade? E assim vai, né? Daí passou na seção de laticínios, aí a criança pediu o iogurte, né? Ah, mãe, eu quero iogurte de morango, tá bem cor-de-rosa. Morango é cor-de-rosa? Não. Morango é vermelho, né? Aí você vai ver lá, corante, carmim, cochonila, não sei o que, etc, etc, etc. Bom, como é que esses antes da vida apareceram lá dentro da latinha e dentro da vasilhinha do iogurte? Olha, eles foram gerados num laboratório, né? Alguém esteve lá fazendo as suas formulações químicas, misturou isso com aquilo, aí saiu o elemento que eles foram jogar lá na fábrica, certo? E foi misturado com a comida, aquilo foi enlatado e preparado para acontecer o seguinte: aquele milho que você colhe do pé, né, está ali, e se você não cuidar dele, em pouco tempo ele está apodrecido. No caso do alimento industrializado, ele fica 1 ano, aí você lê lá, e data de validade, ó, falta 5 meses ainda. Então, algum produto foi colocado para que toda a matéria viva que estava ali morresse. Porque se tivesse matéria viva, as bactérias iam comer aquele alimento, ele ia apodrecer, as bactérias e os fungos. Então, aquele elemento que foi colocado para matar bactérias e fungos é o que você vai comer. E aí o teu estômago vai receber aquilo ali, e agora aquelas partes que Deus preparou para ler o código das coisas, elas começam a ver aquilo ali, né? Chegou o conservante, ela não sabe o que é, aí ela vai comparando, código de cenoura, não é, código de maçã, não é, código de beterraba, não é, e agora? Ela não achou o código. E se não achou o código, o que acontece com o computador? Tem uma coisa que acontece, né? A gente fala assim, deu tilt no computador, não é assim? Cândido, me ajude aí com os termos. Deu bug, né? O que acontece? Travou o computador. Travou, estragou. E agora? É isso que acontece conosco. Entendem, meus queridos? Quer dizer, essas coisas não são bem compreendidas, então o organismo não sabe o que fazer com elas. Qual vai ser a resposta? Ninguém sabe. Então uma hora ele vai jogar, joga isso aqui no meio da corrente sanguínea, vamos ver o que dá. Daí ele vira uma verruga, né? Vira um radical livre. Aí tem outro que, ele vai para o sistema excretor, esse sai na urina. Tem outro que fica no intestino, forma o pólipo, né? E assim vai. E tem outros que vão ficando e vão desenvolvendo o câncer. Gera mutação nas células. Tudo isso por causa daquela idinha no mercado, onde você comprou o laticínio, você comprou a comidinha pronta, comprou o iogurte, todos industrializados. Mas a vida hoje está muito fácil. Antes a pessoa tinha que plantar, tinha que, fazer tudo, tinha que fazer a própria farinha e tal, era muito difícil. Hoje, graças a Deus, tem praticidade, dá tempo da mulher trabalhar fora, o homem também, deixa o menino na creche, e todo mundo vai se intoxicando. Aí sabe o que acontece? Quando passa dos 50, dá-lhe gastar todo o dinheiro que economizou para pagar a internação no hospital. Não é verdade? Aí dá-lhe brigar com o plano de saúde que não quer pagar, né? Não quer pagar isso, não quer pagar aquilo, não paga a cirurgia, né? E aí vai. Tira um órgão, tira outro, tira outro. Irmãos, qual é o prêmio da integridade? O foco da mensagem é esse. Um dos prêmios da integridade é saúde. Um dos prêmios da fidelidade a Deus é saúde. Mas eu conheço o meu avô, que a vida inteira fez isso, que fazem mal, e era um touro de forte. Como é que ele morreu? Ele fechou o olho e dormiu, foi assim? Para pensar. Não é verdade? A Bíblia diz que Moisés, o dia que ele morreu, o olho dele nem tinha escurecido.
Não estava nem com o olho escuro. Ele subiu uma montanha sozinho, com 120 anos, chegou lá em cima e, como um guerreiro cansado, deitou, descansou e Deus tirou seu fôlego de vida. Entende? Sabe, Deus prometeu saúde, mas existem condições. Nós não podemos tratar o nosso corpo de qualquer maneira. Daniel sabia disso. Daniel queria o resultado, então ele trabalhou para isso. Nós também, da mesma maneira, temos que trabalhar para isso. Sabe, às vezes a gente pensa, não, mas puxa, Deus nos deu tanta verdade, nós é que somos o povo. Ora, para nós sermos o povo, nós temos que cumprir as condições. Porque, irmão, já pensou? Amanhã, um de nós está lá com câncer, com isso, com aquilo. Aí os que estão lá fora pensam, esse povo aí fala tanto de Bíblia, de não sei o quê, tá aí que nem a gente. Ó. Não é verdade? Hoje nós estamos decidindo que tipo de testemunho nós vamos dar para a nossa vida no dia de amanhã. Então, hoje é necessário nós fazermos escolhas importantes, assim como Daniel fez. Mas a bênção não ficou, o prêmio da integridade não ficou só na questão física. Aqui diz que Daniel recebeu outras bênçãos, e não só ele, os seus amigos também. No verso 17, diz que a esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. Olha que interessante, irmãos. Deus reconhece cada um. Se a Bíblia fala que foi Daniel quem assentou em seu coração não se contaminar com o manjar do rei, quer dizer que dentre os 4 jovens, ele foi quem tomou a iniciativa. Não é assim? Ele foi quem primeiro assentou no seu coração, aí ele conversou com os outros, e os outros concordaram. E Deus fez diferença até entre isso. Entende? Quanto mais decididos nós somos em obedecer a Deus, maior é o prêmio da integridade. Deus deu sabedoria para os 4, mas a Daniel deu algo mais. Toda decisão que nós tomamos ao lado de Deus, ela é acompanhada de uma bênção proporcional. No verso 18 diz que ao fim dos dias em que o rei tinha dito que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles. E entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, permaneceram diante do rei. E em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos ou astrólogos que havia em todo o seu reino. Irmãos, pararam para pensar? Quer dizer, o rei tinha uma equipe de cientistas, de sábios, né? Não posso dizer tanto cientistas, mas aqui, com certeza, magos e astrólogos eram aqueles a quem o rei consultava para que ele tomasse as suas decisões importantes. E dentre toda aquela equipe já experimentada, que estava com eles há anos, estes jovens, com 3 anos de instrução, foram considerados 10 vezes melhores. Irmãos, vale a pena servir a Deus. Amém. Não é verdade? Vale a pena. Sabe, por vezes as pessoas falam assim, e esses aí só querem andar com Bíblia debaixo do braço, nem trabalham direito. Só que o que eles às vezes não veem é que um crente, quando ele realmente ainda é fiel a Deus, 1 a 2 horas dele valem por 10 ou 20 horas daqueles que não estão em obediência. Porque eles eram 10 vezes mais capazes. Entendem, irmãos? Então, sabe, quando o diabo colocar para você, não dá para você obedecer a Deus, porque veja, você vai perder tempo, você vai perder dinheiro, você vai assim. Isso aí é tudo mentira. Se você obedecer a Deus, o pouco que você tiver de dinheiro, de tempo, de oportunidades, vai ser 10 vezes mais eficaz, vai ser 10 vezes mais lucrativo do que o que os outros têm. Compreende? Irmãos, é assim que Deus faz.
Eu me lembro, irmãos, quando eu tinha 21 anos, mais ou menos, eu tinha um negócio, foi o primeiro empreendimento que eu procurei fazer na vida, e acabou que eu levei um calote. E aí fiquei com uma dívida grande, falei, e agora, como é que eu vou fazer? Descobri que a pessoa que era o meu cliente, ele ia a São Paulo, trocava o RG, naquela época fazia isso, né? Aí voltava com outro nome, dava mais um calote na praça, ia de novo, quer dizer, eu não ia receber o dinheiro. E aí eu devia, irmãos, o valor que era assim, 100 vezes mais do que eu já tinha ganhado por mês. Falei, pronto, e agora? Mas, irmãos, eu orei a Deus, pedi a Ele graça e fui trabalhando. Resumo da história para vocês, para não tomar muito tempo. Eu não sei se cheguei a ganhar 1/3 do valor da dívida em 10 meses. Mas com aquele valor, toda a dívida foi quitada. Amém. Então, eu tenho provas na minha vida de que Deus abençoa até 10 vezes mais. Amém. Mas para isso Ele quer a nossa fidelidade, obediência. Deus já ensinou coisas para cada um de nós, não ensinou? Lembrem dos mandamentos do Senhor. E agora tome cada um de nós, cada um de vocês, a decisão de ser obediente, ser fiel. Não abandonar no mínimo a fidelidade. Por vezes, pode ser difícil. Pode parecer que vamos ter grandes prejuízos, pode parecer que não vamos conseguir pagar as nossas contas, pode ser que possamos até perder a vida, não importa. O diabo sempre vai pintar um quadro negro diante de nós. Só que ele não é o dono da situação. O dono da situação é Deus. Amém, Senhor. E a Bíblia mostra aqui no capítulo 2 de Daniel que não só aqueles homens foram colocados no governo, como também todos os outros sábios ficaram devendo favor para Daniel. Todos os outros. A história está aqui no verso 2, no capítulo 2, no verso 1. Diz que no 2º ano do reinado de Nabucodonosor, teve ele uns sonhos. E o seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o seu sono. E o rei mandou chamar os magos, e os astrólogos, e os encantadores, os caldeus, para que declarassem ao rei qual tinha sido o seu sonho. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. E o rei lhes disse: tive um sonho, e para saber o sonho está perturbado o meu espírito. E os caldeus disseram ao rei em siríaco: ó rei, vive eternamente, dize o sonho a teus servos, e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: o que foi me tem escapado. Se me não fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas um monturo. Mas se vós me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim presentes e dádivas e grande honra. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Responderam segunda vez e disseram: diga o rei o sonho aos seus servos e daremos a sua interpretação. Respondeu o rei e disse: percebo muito bem que vós quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu sonhei me tem escapado. Por consequência, se não me fazeis saber o sonho, uma só sentença será a vossa. Pois vós preparastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença, até que se mude o tempo. Portanto, dizei-me o sonho, para que eu entenda que podeis me dar a sua interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei. Pois nenhum rei há, Senhor, ou dominador, que requeira coisa semelhante de algum mago, ou astrólogo, ou caldeu. Porquanto a coisa que o rei requer é difícil, e ninguém há que possa a declarar diante do rei, senão os deuses, cuja morada não é com a carne. Então o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. Interessante, né? O rei
por uma providência de Deus, acabou descobrindo que ele estava rodeado de enganadores. Por quê? Porque aqueles homens pretendiam ter sabedoria sobrenatural e dizer ao rei qual seria o futuro, não é assim? E aí o rei falou: olha, eu tive um sonho e esqueci. Agora vocês têm que falar o sonho e dar a interpretação. Os caldeus agora ficaram numa situação difícil. Por quê? Se eles arriscassem dizer qual foi o sonho e o rei dissesse não foi esse, eles iam morrer como mentirosos. Então, o melhor era não tentar. Então, eles tentaram simplesmente enrolar o rei, né? E de que forma? O rei diz o sonho, nós vamos dizer a interpretação, como se não tivesse escutado o pedido do rei. Mas o rei foi arguto, né? Ele já entendeu a astúcia daquele povo e falou: eu estou vendo que vocês só querem ganhar tempo, porque se vocês não sabem o sonho, então não sabem me interpretar nada. Vocês não têm sabedoria, vocês estão preparando palavras mentirosas para me enganar. Até que se mude o tempo, ou seja, até que eu mude de ideia. Mas eu não vou mudar de ideia. E aí saiu o decreto: todos iam morrer. E nessa hora, quem que pôde salvar a vida daqueles homens? Mais uma vez, irmãos, aparece o prêmio da obediência, o prêmio da fidelidade. Verso 13 diz que saiu o decreto, segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram Daniel e seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel falou avisado e prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios de Babilônia. Respondeu e disse a Arioque, encarregado do rei: por que se apressa tanto o mandado da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que pudesse dar a interpretação. Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus dos céus sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. E Daniel louvou o Deus do céu. Irmãos, todos iam perder as suas vidas, não fosse Deus ter misericórdia e usar a Daniel. Além de Deus dar privilégios a ele e seus amigos, Deus usou ele como instrumento para salvar a vida dos outros. É isso que Deus quer fazer conosco também. Se nós formos fiéis nas pequeninas coisas, Deus vai nos usar para salvar outras vidas. Por outro lado, se nós não formos fiéis, se nós dissermos a Deus: Senhor, isso o Senhor vai entender, porque veja bem, então Deus não vai nos usar para salvar outras vidas. A escolha está diante de nós. Por quê? Deus não vai mudar as suas condições para nos agradar. Nós é que temos que nos submeter às condições de Deus. E eu, como fiel pastor, o que posso fazer é só transmitir as condições de Deus para vocês. E agora cada um vai tomar a sua decisão. Aqui fica o convite para o apelo. Quem gostaria de dizer ao Senhor: ó Senhor, eu quero ser fiel mesmo nas pequenas coisas. Amém. Glória a Deus. Nós vamos orar. Vamos pedir a Deus que cele essa decisão. E que nenhum de nós se afaste no menor particular da vontade de Deus. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus, ao olhar o exemplo de Daniel, conseguimos ver que Tu és fiel. Tu abençoas aqueles que Te escolhem. Ó Deus, perdoa os nossos pecados. Ajuda-nos, Senhor, a sermos fiéis mesmo nas pequeninas coisas, como Daniel foi. Ser fiéis no regime alimentar. Ser fiéis, Senhor, na obediência aos Teus mandamentos. E que não nos desviemos por nada. Que não prezemos agradar a ninguém.
antes de agradar ao Senhor. Amém, Senhor. Dá-nos força moral para dizer não quando é necessário. Amém, Senhor. E assim abençoa-nos, ó Deus, como abençoaste a Daniel, para que tenhamos saúde, para que sejamos um exemplo de vida para as pessoas e para que o Senhor nos use a fim de salvar muitas vidas. Amém, Senhor. Dá-nos, Senhor, estas bênçãos a nós que estamos aqui e a todos aqueles que assistem o vídeo e tomaram a decisão. Amém, Senhor. É o que te rogamos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, Senhor. Sei que o nosso tempo está chegando ao final, você que nos assiste pelo vídeo, mas queria estender o convite a você para que você siga nos assistindo. Nós estamos transmitindo todos os cultos online, sempre sábados a partir de 10h30 da manhã e quartas-feiras a partir de 8h20 da noite. Nesta última quarta-feira não pudemos transmitir por problemas técnicos, mas deveremos voltar à transmissão normal a partir desta próxima semana. Então anote na tua agenda, quarta-feira, 8h20 da noite, horário de verão de Brasília. Amém? Você que está fora do país, anote o fuso horário. Local da transmissão, site internet advertenciafinal.com.br ou o canal YouTube, youtube.com/TV Advertência Final. Também estendemos o convite para que você que está em todo lugar do Brasil possa nos assistir via satélite. Nós estamos iniciando a transmissão do programa Advertência Final a partir de domingo, dia 15 de dezembro. Anote esse dia, hein? Domingo 15 de dezembro, a partir de 1h30 da tarde. É um programa de meia hora de duração, onde estaremos trazendo a verdade bíblica para o nosso tempo. Amém? Então que Deus te abençoe, continue com Ele e feche os seus olhos para pedirmos uma bênção sobre você. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Fica com Deus e até a próxima. Nós que